Boa tarde, meu irmão e minha irmã. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês nessa tarde. Que Jesus, com seu poder e autoridade, venha destruir e anular toda a batalha espiritual da minha vida, da tua vida. Se você está passando por algum tipo de batalha, seja espiritual, seja física, seja nas finanças, na saúde, na família, que Deus venha anular e destruir todo o poder das trevas contra a minha vida, contra a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus prevaleça, que o poder dele prevaleça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos refletir no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Em Joel 2, versículo 25 diz o seguinte: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e o aruga. Irmãos, para compreender essa promessa do Senhor, é necessário analisar o contexto histórico do livro de Joel. Então, nós vamos analisar esse contexto histórico do livro do profeta Joel para saber aonde se encaixa essa promessa de restituição do Senhor. Amém? O livro de Joel ensina sobre o poder das orações e jejum numa época de grande dificuldade na história de Israel. Joel, ele assegurou ao povo que através do arrependimento eles receberiam novamente as bênçãos de Deus, pois a cidade de Judá tinha sido devastada por uma terrível praga de gafanhotos e estava sendo acometida também por uma seca terrível. Para Joel, meu irmão, esses acontecimentos eram um aviso de que a cidade precisava se arrepender e voltasse para Deus. Ele reconheceu que, por mais horrenda que fosse a calamidade que aquela cidade estava sofrendo, iriam acontecer mais desastres, mais coisas terríveis viriam se o povo não retornasse imediatamente para Deus. Então, direcionado por Deus, o profeta alerta o povo. Ele leva uma profecia para aquele povo. Nessa profecia ele descreve uma praga de grandes proporções, uma praga de gafanhotos que atacavam sucessivamente em bandos de dimensões espantosas, que devoravam as cascas das figueiras, devoravam os campos de trigo, devoravam as vinhas e pomares. Enfim, esses gafanhotos iam devorar tudo, completamente tudo que aparecesse na frente dele. Isso se o povo não se arrependesse, não voltasse para Deus. Essas coisas iriam acontecer. Pior ainda, porque já estava acontecendo. Já tinha a seca, já tinha a praga de gafanhoto que devastou aquele local, mas viria outra praga pior do que a primeira. Consequências piores ainda. E nessa profecia, Joel falou que até os animais sofreriam por falta de pasto, por causa das queimadas que aconteciam no tempo seco. Além da fome seca para a população, os animais também iriam sofrer. A invasão dos gafanhotos torna a terra numa desolação. A praga é símbolo da ira de Deus contra o pecado, contra o pecador e o pecado. O profeta continua alertando a população para os acontecimentos futuros comandados por Deus. Na sua narrativa, ele diz que todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou também entre os filhos dos homens, e que eles deveriam se lamentar, se santificarem, clamarem ao Senhor, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. E Joel continua dizendo que o Senhor vem, Ele está perto. Dias de trevas, dias de tristeza virão, a terra tremerá, os céus serão abalados, o sol e a lua escurecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. E Joel continua dizendo que o dia do Senhor é grande e muito terrível. O profeta menciona o dia do Senhor várias vezes, ou seja, o dia no qual ele se levantará para executar o seu juízo. Mas Joel traz uma palavra de conforto para o povo. Ele trouxe o que o Senhor mandou, a mensagem que o Senhor mandou, o que aconteceria se o povo não se voltasse para Deus, não se arrependesse dos seus caminhos errados. Mas ele também trouxe uma palavra de conforto e de esperança para aquele povo. Ele disse o seguinte: ainda assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso
é compassivo e tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não, se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Então, meus amados, o Senhor ainda deu essa palavra para o povo. Ele deu o que aconteceria se eles não se voltassem, não se arrependessem para Deus, mas também deu uma palavra de conforto, falando que se eles se arrependessem e voltassem para o Senhor, ele poderia não fazer o mal que ele estava prestes a fazer. Deus não tem prazer no mal do homem, mas Deus é justiça. Uma hora ele tem que vir com a sua justiça sobre o povo. Deus é misericordioso e chama o povo para um novo momento de oração, de confissão de pecados e arrependimento sincero. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor Deus responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa que Deus deu para o povo, a promessa de esperança, a promessa que o alimento voltaria novamente, todas as pragas seriam cessadas, porque ele estava enviando alimento, então a praga iria acabar, a seca iria acabar, mas desde que o povo se voltasse para ele e se arrependesse, porque senão ele viria com juízo sobre o povo. O que aconteceu, a praga que houve, a seca que houve, seria em proporções maiores e mais devastadoras se o povo não se voltasse para ele. Amados, o profeta deixa bem claro que quando o povo de Deus se arrependesse, a terra seria restaurada e haveria restituição dos anos que foram roubados pelo gafanhoto, pulgão, locusta e oruga. Meus amados, refletindo nessa mensagem, a restituição de muitas coisas que perdemos ao longo do nosso caminhar só é possível quando há um arrependimento sincero. No decorrer das nossas vidas, nós perdemos muitas coisas. Muitas vezes perdemos saúde, perdemos emprego, família, perdemos relacionamentos, amizades, casa, carro, coisas materiais. Perdemos nosso relacionamento com Deus. Perdemos muitas coisas, meus irmãos. E para consegui-las de novo, é só através do arrependimento. A mensagem do profeta Joel não é apenas uma descrição de acontecimentos passados. Ela é para nossos dias também. Através dela, o Senhor revela a necessidade de um despertar espiritual. A desobediência traz o castigo, mas o arrependimento traz restituição. E não adianta, meu irmão, minha irmã, se o povo está em desobediência, não adianta que Deus não vai restituir nada. Deus não vai devolver o emprego que eu perdi, o carro que eu perdi, a casa que eu perdi, a saúde que eu perdi, a alegria que eu perdi. Ele não vai me devolver se eu estiver em desobediência a Ele. Deus é um pai zeloso. Qual é o pai que vai dar presentes para o seu filho se ele está em desobediência? Nenhum pai faz isso. O pai bota de castigo porque desobedeceu, e com Deus não é diferente. Joel fala do pecado da desobediência e do sofrimento de um povo e sobre o juízo de Deus contra o pecado. Amados, quando pessoas e nações são consumidas em suas perversidades, atrai consequências inevitáveis. Deus tem que vir com a correção. E quando ele corrige, sua mão pesa sobre o pecado e o pecador. Quando o juízo do Senhor está sobre o pecado, afasta as bênçãos materiais e espirituais, sejam elas eternas ou temporais. Então, amados, a mensagem de Joel é atual para mim, para nós. Ela é perturbadora, mas é necessária. E para ter restituição completa de tudo que perdemos, é necessário entrar no caminho da obediência. Amém, meus irmãos? Eu finalizo aqui. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal e compartilha essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Mande bênção para as pessoas que você ama. E a palavra de Deus é bênção na vida de qualquer um. Na vida de quem conhece o Senhor, na vida de quem não conhece, na vida de quem quer se entregar a Deus, ela é bênção para todos, amém? Não esquece, deixa o teu like, se inscreve nesse canal e até a próxima.